Oremos a Deus. Santo Deus e nosso Pai, em quem temos crido, em quem depositamos a nossa fé e esperança. Nesse momento, ó Deus sublime, em que com reverência haveremos de ler e meditar na Tua palavra, rogamos que Teu Santo Espírito nos assista, nos dê luz e entendimento e disponha para contigo a nossa vontade, de maneira que aprendamos para que sejamos submissos. Que Jesus Cristo nos guie, Pai, como igreja, como povo, no caminho de Sua vontade, para que lhe sejamos por servos fiéis. Assim nós te pedimos, dando-te graças em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17. Nós vamos nessa noite tecer algumas considerações sobre como nós, Igreja Batista Renovada Moriá, povo anabatista, vemos a questão da igreja em relação ao assunto da política. Apocalipse 17, a partir do versículo de número 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Versículo 17 ainda: porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham a mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Podeis assentar. Meus amados irmãos, foi Agostinho que disse, na sua obra clássica, A Cidade de Deus, que se não tivesse entrado no mundo o pecado, não haveria Estado como nós conhecemos hoje. O Estado existe porque é preciso uma organização da sociedade com poder coercitivo, com força, em razão de haver delinquência, de haver criminalidade e toda sorte de problemas na vida social. Caso não tivesse entrado o pecado do mundo, nós não teríamos Estado, e logo nós não teríamos reis, não teríamos Congresso Nacional, não teríamos política. Na verdade, estas coisas surgem a partir da queda e por causa dela. E de certa maneira elas surgem por uma providência divina. Deus deu ao homem inteligência suficiente para saber da necessidade de se organizar quando vive ele em sociedade e existem tantas tensões dentro da sociedade. A ideia de ordem é uma ideia que estava na mente de Deus, está na mente de Deus, muito antes da criação do mundo, desde a eternidade. Deus, quando fez este mundo, lhe deu ordem, estabeleceu hierarquias, inclusive pondo o homem sobre os animais e sobre o restante da criação. Nós ouvimos falar acerca dos anjos, de como eles se organizam hierarquicamente. Deus é um Deus de ordem, portanto, que estabelece hierarquia, estabelece comando. Na família, ele pôs os pais sobre os filhos, o marido sobre a mulher,
E portanto, quando o homem viu-se numa situação difícil por causa da queda, a dificuldade de viver em sociedade, foi esta ideia de ordem que Deus, o Criador, pusera em sua mente, que o inspirou a organizar-se na vida social. E aí surgiu o Estado, surgiram, aliás, as cidades primeiramente, depois os estados, e surgiu a política. Agora, o homem, quando cria esta ordem, muito embora o impulso que o conduza a ela, o de ordenar a vida social, decorra do princípio da autoridade, cuja origem é Deus, ele organiza este mundo procurando fazer com que a forma como ele organiza projete a sua própria glória. A ambição humana, a soberba humana entra nessa forma de ordenação da sociedade. E uma outra coisa também acontece. Quando Deus criou Adão, deu-lhe poder sobre o restante da criação. Mas a Bíblia diz que agora a criação está sujeita à vaidade por causa daquele que a sujeitou. Quando caiu, o homem sujeitou a criação à desordem. Desordenando sua vida, ele desordenava a natureza que lhe era por súdita. E, meus amados irmãos, a natureza se mostra rebelde ao homem, o poder de que ele fora investido quando criado sobre a natureza está comprometido. E Satanás, que se assenhoreou do homem caído, também se assenhoreou do seu poder. E esta ordem que o homem cria, muito embora baseada num princípio hierárquico, organizacional, que veio de Deus, que Deus pôs no homem essa preocupação, Satanás se apossa dessa organização e ela transforma-se no que a Bíblia chama de sistema de coisas, de mundo. E a Bíblia Sagrada diz quem é finalmente o príncipe desse mundo: é Satanás. O diabo também, sendo criatura de Deus, tem o princípio de ordem, mas ele estabelece a ordem para destruir o que vem de Deus. Nós ouvimos Jesus dizer que Satanás não expulsa Satanás, sua casa não se divide. Ele tem preocupações com ordem. Diz a Bíblia que os demônios estão organizados em principados, há potestades, e o diabo é o príncipe das potestades do ar. Há, portanto, uma hierarquia, uma divisão de espaço entre os seres malignos. Esta ideia de ordem, mesmo no reino dos demônios, vem de Deus. A forma como eles se organizam nesta ordem e o motivo pelo qual se organizam é que não é de Deus. E este Satanás se apossa também, como eu disse, das formas com que o homem se organiza no mundo, de maneira que ele é chamado de príncipe deste mundo. Há uma passagem da Bíblia que nós costumamos mencionar no Velho Testamento, que a referimos a Satanás, mas literalmente ela direcionaria-se a um príncipe, a um rei de uma certa localidade, de Tiro. Mas o que lá se quer dizer é que, na realidade, por trás do príncipe de Tiro está o rei de Tiro, que é Satanás. Por trás do homem estava Satanás, que diligenciava pelos assuntos daquele reino, sem que o homem que o administrava se apercebesse das influências satânicas. E o que abre a porta para Satanás nas formas de organização mundana é, como disse eu, a ambição humana, a soberba do homem. Ele não apenas se organiza para o bem-estar social, ele quer com isso glória, ele quer com isso satisfazer ambições. A Bíblia Sagrada diz que o primeiro organizador de cidade foi Caim. Diz aqui a Bíblia no livro de Gênesis,
no capítulo de número 4, versículo de número 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. Este Enoque não é aquele outro Enoque que foi trasladado, servo de Deus. Aquele outro era descendente de Sete, não de Caim. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. Note, Caim constrói uma cidade. O Caim que diz a Bíblia no Novo Testamento era do maligno. O Caim que matara aquele que era uma figura de Cristo, Abel. Ele organiza uma cidade e ele dá à cidade o nome de seu filho. Note a ambição humana. Aquela cidade compunha-se de várias pessoas, tinha uma população, mas aquela população estava organizada de uma maneira que glorificava ao filho de Caim, Enoque. Lembramos aqui de Nabucodonosor, da Babilônia, que queria que os seus súditos prestassem homenagem a uma estátua que ele fizera, que representava a grandeza do seu reino na sua figura, na sua imagem. E aqui nós percebemos como o egocentrismo, a soberba, está presente na política desde o princípio. Vemos um projeto político mais ousado, a Torre de Babel. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 4. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos, note, um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Notemos, estes aqui disseram: vamos edificar uma cidade, uma torre que toque até o céu, vamos fazer um nome para nós. Isso não foi agradável, esta arrogância deles não foi agradável aos olhos do Senhor, e nós sabemos como terminou este projeto ambicioso, político, que compara-se ao do mundo globalizado hoje para ser uma unidade internacional. Deus não se agradou dessa arrogância humana, e Deus puniu os feitores da Torre de Babel. Eles foram espalhados, não se entendiam, suas linguagens foram diferenciadas, confundidas. Hoje o que vemos, irmãos, no plano internacional, com o movimento de globalização econômica, a relativização da soberania das nações, a formação de tribunais internacionais de direitos humanos e coisas do tipo, é uma tentativa do mundo de formar uma unidade deste tipo. O centro mentor dessa unidade é a Comunidade Europeia, em cuja Constituição ela recusou fazer alusão ao seu passado cristão, como que querendo dizer que essa nova Comunidade Europeia não tem nada a ver com a cristandade medieval que lhe antecedeu, não faz alusão a Deus, às suas origens judaico-cristãs. Pelo contrário, sua pretensão relativista tem abraçado tudo quanto é contrário à fé cristã, como aborto, união homossexual e coisa do tipo. Breve o juízo de Deus cairá sobre essa comunidade europeia, esse império romano reconstruído, porque corresponde geograficamente à comunidade europeia, à área que era do antigo império romano, que renasce, portanto, sob outras formas, tal qual a Bíblia dizia que haveria de acontecer. E é dentro desse contexto que há de surgir, conforme as profecias, o anticristo, que se levanta contra Deus, que se levanta contra a mensagem da palavra divina. Nós encontramos, meus amados irmãos, entre os judeus uma condição diferente. Deus, no princípio, não estabelecera para os israelitas reis, embora lhes falasse através de líderes carismáticos, de profetas.
mas não havia uma organização política definida, não havia uma autoridade centralizada. Deus era que guiava o povo no deserto por meio de uma coluna de fogo, de uma nuvem. Durante os dias dos juízes, em situações emergenciais, Deus levantava juízes, líderes provisórios para libertar a nação quando esta era fiel de seus inimigos. Mas o povo de Israel começou a reivindicar um rei, uma forma de organização política assemelhada à dos povos vizinhos. Está relatado lá no livro de Samuel. Samuel era o profeta, não havia autoridade política constituída, centralizada em Israel até então. Deus falava diretamente ao povo através de seus profetas, mensageiros, juízes, mas o povo desejou ser como as outras nações. E chegou para Samuel e disse: dá-nos um rei, fala com Deus para que ele nos constitua um rei, que lute as nossas guerras, que vá diante de nós nas nossas batalhas. E meus amados irmãos, Samuel levou tristemente a mensagem do povo a Deus, porque discordava Samuel, inclusive porque o que o povo queria era imitar o mundo. Eles diziam, porque as nações vizinhas têm, eles queriam ser como os gentios. Deus os constituíra povo diferente, povo separado, o que lhes era um grande privilégio, mas eles queriam ser como os demais povos. E Deus disse a Samuel: olha, diz o povo sobre os problemas que eles hão de ter por terem reis, particularmente se esses reis não me servirem. Deus falou de maneira profética de inúmeros problemas que o povo teria por conta de reis opressores que poderiam vir. Mas o povo bateu o pé e disse: queremos um rei. Então Deus disse a Samuel: olha, Samuel, dá a eles um rei. Não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não governe sobre eles. Na verdade, quando Deus aceitou dar àquele povo um rei, era para que aquele povo sofresse as consequências de sua própria escolha. Interessante que o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo foi Davi. Deus usou essa situação, Saul, Davi, para levar o povo a aprender alguma coisa que terminou por não aprender. Saul era o rei que o povo gostaria. O povo dizia o seguinte: dá-nos um rei que vá diante de nós, que nos conduza em batalha. O povo queria um rei que tivesse presença, imponência, aparência. E a Bíblia diz que Saul era a todo superior em ombros, ele era alto. Davi seria exatamente o que o povo não iria querer normalmente: pequeno, de aspecto gentil. O próprio Samuel, quando foi à casa de Jessé, por ordem de Deus, para ver qual dentre os filhos dele seria o sucessor de Saul, que no caso era Davi, viu filhos de Jessé mais musculosos, de maior presença, julgou que poderiam ser eles, ou poderia ser um deles o substituto para Saul. Mas Deus disse: olha, eu não olho para a aparência, não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E o próprio Samuel disse a Jessé: não tem outro filho teu? Jessé nunca imaginava que fosse o pequeno Davi. Disse: eu tenho, mas ele está cuidando de ovelhas. Pois chama ele. E quando Davi se apresentou, Deus disse: é este. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer que Saul era o rei segundo o coração do homem. Saul era o rei segundo o coração de Israel. Saul era o rei que Israel escolheria. Era o rei que o povo tinha expectativa de ter à sua frente. Davi, que o povo nunca escolheria. Foram certas circunstâncias, a vitória contra Golias e uma série de outras coisas que levaram finalmente o povo a aceitá-lo. Davi, que o povo jamais aceitaria, é que era o homem segundo o coração de Deus. E a glória de Israel foi o reino de Davi. Foi quando a sede de Israel passou a ser Jerusalém.
E nós lemos em todas as profecias que a reabilitação é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora observe, não disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Note, ele raciocinou como um político contemporâneo. Eu tenho que agradar o povo, eu tenho que satisfazer o povo. Este foi o seu pecado, a razão do seu pecado. Meus amados irmãos, nós podemos aqui ver que no princípio em Israel, o governo era diretamente por Deus. Quando Deus resolveu constituir rei, o rei deveria fazer o que Deus diretamente mandava, não o que o povo desejasse. Por isso ninguém venha me dizer que nós devemos nos envolver em política, que nós devemos ir atrás de eleger candidatos para nós, porque Israel tivera os seus reis. Não há nenhuma nação que se pode comparar a Israel, que era uma teocracia. Não há reis que estão ouvindo a voz de Deus diretamente. Portanto, ninguém tome como modelo o caso único de Israel. Aliás, Israel começa a se profanar quando os reis posteriores que vão surgindo já não ouvem mais os profetas e fazem a sua vontade. Aí se nivelam aos reinos de hoje. A forma política de hoje, fazem o que bem entendem e não são mais governados diretamente pelo Senhor, e vêm todos os prejuízos, todas as coisas trágicas que nós lemos na Bíblia, que sobrevieram à nação de Israel em sua apostasia, rebeldia, em diversos momentos de sua história. Nós observamos, irmãos, no Antigo Testamento, que em dada hora a nação de Israel fica cativa da Babilônia. Inclusive são muitos levados da sua terra. Depois desse cativeiro, os israelitas já não mais falavam hebraico, passaram a falar aramaico, a língua que aprenderam no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Israel fica em sucessivos cativeiros. Já não há mais descendente de Davi no trono. Deus, portanto, já não está mais governando a nação diretamente. Não há descendente de Davi e não há um governante autônomo em Israel, porque Israel entra numa sucessão de cativeiros. Fica sempre dominado por um novo império. Chega a hora dos grandes impérios. Primeiro a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego, depois o Império Romano, na época de Jesus Cristo e dos apóstolos. Sabemos que no ano 70 os israelitas foram espalhados. Jerusalém foi destruída, o templo não ficou pedra sobre pedra, e somente no século 20 o Estado de Israel voltou a organizar-se. Mas percebemos, irmãos, que do cativeiro da Babilônia vem uma relação de dominação sobre Israel que tem continuidade. Babilônios, depois medo-persas, depois gregos, depois romanos. Como não há mais descendente de Davi no trono, como Deus não governa mais diretamente a nação, como eles não têm mais um governante autônomo, a Bíblia passa a falar como se o reino de Deus que havia em Israel tivesse mudado de sede. Na época de Davi e de seus descendentes, esse reino era sediado em Jerusalém,
era um reino de Deus dentro da própria nação. Mas agora que a nação está sob o jugo de outras nações e impérios, o reino de Deus agora passa a ser nos céus. Surge a ideia, muito mencionada por Mateus, de reino dos céus. Mateus, dentre os evangelistas, é o que escreve aos judeus, é o único que fala em reino dos céus. Os outros falam em reino de Deus, mas não em reino dos céus. Isso tinha um significado específico para os judeus. A partir do momento dos grandes impérios, a nação subjugadas por esses grandes impérios, não há mais descendente de Davi no trono. Deus está governando sobre a história. Deus está, na verdade, governando sobre os acontecimentos que vêm a Israel. Deus está administrando os limites dos povos que dominam Israel. E aí Deus é apresentado como Deus do céu. Em Esdras, por exemplo, no capítulo 1, é esse período, versículo de número 2 diz: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Inclusive Israel estava cativa, a nação nesse momento da Pérsia, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Foi quando houve ordem para se restaurar Jerusalém e os judeus poderem voltar à sua terra, reconstruírem a cidade. Ainda, irmãos, em Esdras capítulo 5, versículo 11 e versículo 12: e esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Vejamos agora em Neemias, capítulo de número 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2,4: e o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Note que a Bíblia reiteradamente começa a chamar Deus a partir do momento que Israel fica subjugada de Deus dos céus. Foi assim nos dias também de Daniel, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 26. Foi quando houve o cativeiro também, quando começou o cativeiro na Babilônia. Depois sucederam-se os outros cativeiros, as outras dominações. Embora desde a dominação persa, Israel pôde voltar à sua terra e reconstruir a sua cidade. Aqui diz em Daniel 4, versículo 26: e quanto ao que foi falado, que deixassem o trono com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina. O céu reina, o reino dos céus. Quando João Batista dizia arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele queria se referir a Jesus. Ora, o que reina nos céus estaria pisando na terra. Jesus falava do reino dos céus estando entre eles, porque Jesus estava lá. Eles não perceberam a visita do rei, que desceu do seu trono e que habitou entre nós. E eles o crucificaram. Era como se, caso Israel tivesse recebido Jesus, teria ele, depois de morto pelos nossos pecados e ressuscitado, estabelecido o seu reino milenar. De fato ele tinha que morrer e ressuscitar, mas se a nação imediatamente se arrependesse, e no princípio os apóstolos pregavam aos judeus com essa expectativa, por isso pregavam primeiramente aos judeus, não haveria intervalo, teria sido estabelecido o milênio.
Mas Israel rejeitou isso, já estava previsto, e então nesse interregno, até que Israel se volte novamente para Deus, nós temos a igreja, que surge, que aparece, um povo dentre os povos, no qual não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. E de acordo com as profecias, após a igreja ser arrebatada, quando Jesus Cristo voltar nas nuvens para levá-la, então virá sobre o mundo grande tribulação. E dentro dessa grande tribulação, a nação de Israel se arrependerá, se voltará para Deus, chorará por aquele a quem traspassaram, e Jesus voltará em glória com a sua igreja que arrebatara. Estabelecerá o seu reino milenar a partir de Jerusalém, e porá os povos sob a liderança de Israel, e derrotará os inimigos de Israel, e a nação servirá a Deus, conforme deveria ter feito desde muito tempo. Mas note, nós vemos que no começo a política estava ligada a Caim, que era do maligno, que queria glória para o seu filho. Depois da Torre de Babel, aquelas pessoas queriam glória para um homem frente a Deus. Depois o povo de Israel quis um rei como os outros povos, Deus não se agradou, e vieram os reis, mas Deus lhes falava diretamente, mas reis começaram a desobedecer, e não havia a voz de profetas. Veio o juízo, os impérios que se levantaram, dominaram Israel. Deus passou a ser mencionado como aquele que governa dos céus. Nós percebemos, irmãos, que não há boa referência à política na Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que na verdade Satanás é que domina a política deste mundo. Observe o que está dito. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, na tentação de Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 5. E o diabo, levando-o, ou seja, a Jesus, a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Mas a resposta de Jesus temos no verso 8. E Jesus respondeu e disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Notemos que Jesus disse que só poderíamos adorar a Deus, mas Ele não contestou o diabo quando o diabo disse que os reinos da terra lhe haviam sido entregues. Satanás jamais diria isso mentirosamente ao próprio Jesus, e Jesus não o contestou quanto a este aspecto. O homem caído rendeu seus reinos, a política desse mundo, a Satanás. O diabo mostrou os reinos, todos os reinos. Ele disse: eu os tenho, eu dou a glória deles a quem quiser. Então a política deste mundo, irmãos, está sob as mãos de Satanás. No Velho Testamento nós já percebíamos isso. Lá, por exemplo, em Daniel, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: em Daniel, no capítulo de número 10, Daniel estava orando, se humilhando, e um anjo veio-lhe ao encontro. Daniel 10, 12, 13, diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, o anjo, por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Meus irmãos, quem é este príncipe do reino da Pérsia? Não é um homem não pode resistir a um anjo, era um demônio. Na verdade, existia uma entidade maligna
responsável pela Pérsia. Como diz a Bíblia, nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. O diabo distribuiu os reinos sob a liderança dos espíritos malignos. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, que é um anjo, o anjo Miguel, arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, note, o demônio era um príncipe da Pérsia, Miguel era um príncipe de Deus, ele veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Notemos aqui que a Pérsia já é mencionada como estando sob a influência de espíritos malignos, entidades espirituais do mal. E o diabo disse: olha, eu dou os reinos a quem eu quiser, eu os tenho, me foram entregues, eu dou a glória deles, se tu prostrado me adorares. Mas pastor, dirá alguém, você não diz que Deus governa desde o céu? Sim, ele governa no sentido de que ele impõe limites ao que Satanás possa fazer, no sentido de que ele está supervisionando tudo, e o que acontece está sob sua permissão, e ele é que vai dar o basta no final e estabelecer a ordem de coisas que ele deseja. Mas dizer que Deus está supervisionando tudo não significa dizer que ele próprio está agindo no mundo, nos reinos, e não diretamente demônios ou o diabo. Não podemos dizer, por exemplo, que os crimes que estão acontecendo, a corrupção na política, devem ser atribuídos a Deus, é atribuído ao homem, ao pecado e a Satanás. Mas Deus é que permite até uma certa altura, ele tem o comando, a supervisão de tudo. Mas diretamente são espíritos malignos que estão assediando a política. Alguém me dirá: mas pastor, a Bíblia não diz que toda autoridade é constituída por Deus? Note, lá não fala da pessoa que está exercendo a autoridade, fala da autoridade em si, Romanos 13. Ou seja, a ideia de ordem, a ideia de hierarquia, ela é de Deus. Foi Deus que pegou este mundo caótico, sem forma, vazio, e deu ordem. Foi Deus que criou anjos com hierarquia, que pôs pais sobre filhos, que pôs marido sobre mulher, o homem sobre a natureza. Mesmo quando Satanás organiza os seus demônios hierarquicamente, busca ordem, isso ainda é, como disse eu, uma preocupação que ele tem com origem em algo que decorre do fato de ele ser uma criatura de Deus. O modo como ele faz acontecer a ordem, o propósito para o qual ele estabelece é que é maligno. Deus está dizendo o seguinte: embora os governantes possam ser corruptos, submetam-se à ordem, porque a ideia de ordem veio da minha mente para a mente de vocês. A ideia de autoridade, ela veio da minha mente para a mente de vocês. E ele até diz, porque a autoridade foi construída para punição dos maus e aprovação dos bons. Mas nós sabemos que não é assim que a autoridade normalmente faz, muito menos naquela época. Quando Paulo escreveu isso aos romanos, quem governava Roma era Nero, um louco, adversário da fé, perseguidor da igreja. Mas o que Paulo quer dizer não é sobre como a pessoa efetivamente está usando a autoridade. Ele está dizendo que a ideia de ordem criada por Deus no princípio foi para que o bem fosse fomentado e não o mal. Embora estejam utilizando isso errado, nós vamos nos submeter, até onde não nos obriguem a fazer algo contra a vontade de Deus, onde já não importa obedecer a homens, mas a Deus. Mas nós vamos obedecer por reverência à ideia de ordem que veio da mente de Deus. É isso que Paulo quer dizer em Romanos capítulo de número 13. Veja como a política desse mundo está nas mãos de Satanás. Leamos Lucas capítulo de número 22, versículos 52 e 53. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador com a espada e varapaus?
tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes a mão contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui nós vemos de que maneira Deus governa, de que maneira as trevas governam. Jesus diz: olha, vocês podiam ter me prendido antes, mas só agora conseguiram, porque agora foi a hora que o Pai permitiu ao poder das trevas vir sobre mim. Mas esse poder das trevas a que ele se referia eram as autoridades que estavam vindo, mostrando assim que a política desse mundo está imbuída do poder das trevas, embora Deus imponha limites a ela. Só chegou às portas de Jesus quando Deus o Pai determinou. Meus irmãos, Jesus disse em João 18:36 que ouçamos a sua voz, que é clara quanto a isso. Diz ele, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é deste mundo. Se fosse, nós estaríamos pelejando. Se eu acreditasse que o reino de Jesus era desse mundo, eu estava escolhendo candidato, eu estava sendo cabo eleitoral, eu estava achando bandeira de quem eu achasse que era o candidato de Deus. Mas o reino de Jesus Cristo agora não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus servos pelejariam. Por isso, irmãos, nós não temos compromisso com ninguém. Nós não acreditamos em nenhum desses aí. Nós não nos envolvemos com política sobre nenhuma forma, política partidária. Porque o reino de Jesus, ele disse, não é daqui. Mas tem uma promessa aqui. Ele disse: o meu reino agora não é daqui. Quer dizer que um dia será. Quando ele vier em glória e destruir os inimigos e estabelecer-se no trono de Davi, haverá o milênio, então nós reinaremos com ele. Mas agora nós não reinaremos com ninguém. Nós haveremos de reinar com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus. Meus irmãos, nós percebemos o que acontece quando pessoas que se dizem crentes se envolvem com política. Só escândalos, nunca deu certo. Somente escândalos. Nós temos visto em nosso país corrupção. Tem um pastor agora que é candidato à presidência da República, que ele, meus irmãos, é separado da mulher, tem ações da mulher contra ele, e o lema da sua campanha é a proteção da família. Temos ouvido falar de pseudo-pastores aí da Universal que foram para a cadeia, no mensalão. Escândalos relacionados a coisas com ambulância e outras mais. Corrupção de todo gênero. Um que se candidatou a presidente da República outrora, comprovaram até certo envolvimento com traficantes de droga. Porque quando a pessoa entra nisso, ela já não está bem com Deus. Não é lugar para nós. E eu vou dizer uma coisa, nunca deu certo. Lutero aceitou a proteção dos príncipes, mas Lutero passava o tempo todo em tensão com eles, discordando, falhou em aceitar a proteção desses homens, mas viveu a vida toda discutindo com eles, e em suas últimas obras Lutero disse: eu acho quase impossível encontrar um crente entre eles. Os calvinistas também não foram bem sucedidos. Calvino confundiu política e religião em Genebra, e o descobridor da circulação sanguínea, por suas crenças religiosas, foi morto em Genebra. Houve muita perseguição, a política emprestou sua espada à religião. Os puritanos na Inglaterra se envolveram com política e terminaram numa guerra civil com muito derramamento de sangue. Implantaram uma república que demorou pouco tempo. Os adversários dessa república viveram se rebelando, e eles reagiam com muita força, havia banho de sangue.
E depois houve o restabelecimento da monarquia e os monarcas não queriam mais nem ver puritano na sua frente. E eles terminaram arrumando as malas e indo para os Estados Unidos. Seu envolvimento com política foi uma guerra civil. Nunca foi bom, irmãos. Nunca ajudou. Nós lemos no início da história da igreja, nos escritos de Tertuliano, que a igreja não podia se envolver com política, que até magistrados tinham que abandonar o cargo para que pudessem ser batizados nas águas. Há um documento antigo também, tradição apostólica de Hipólito, reconhecido de grande valor pelos pais da igreja, que condena veementemente que um crente se envolva com política, da época da igreja antiga. Charles Finney disse o seguinte: tampouco a política é lugar para um cristão íntegro. Veja o que disse esse avivalista: pois nela tudo é hipocrisia e mentira. Quem sabe que os partidos tratam de dissimular os defeitos do próprio candidato e nega as qualidades do oposto? Quem não sabe que os partidos tratam de dissimular os defeitos do próprio candidato e nega as qualidades do oposto? Não é isto falta de sinceridade? Disse ele estas palavras no seu sermão, Os Verdadeiros Santos. Um servo de Deus do nosso tempo, para eu não falar só dos antigos, Arno Froese, um líder da chamada da meia-noite nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro intitulado Como a Democracia Elegerá o Anticristo. Observe, irmãos, o processo democrático terminará elegendo aqueles que darão o seu poder à besta, conforme lemos no princípio. Eu vou voltar para estes textos. Quando você se envolve com política, você pode estar se envolvendo no processo que conduzirá à eleição da besta. Poderá até estar elegendo quem vai entregar o poder ao anticristo. Poderá estar até elegendo aquele que virá a ser o anticristo. Nós não temos nada a ver com isso. Que pesar para um crente, irmãos, votar num candidato e depois ver o cara acusado de corrupção sendo preso, e lembrando que ele foi parte do governo daquele homem, porque o escolheu. Não vamos manchar as nossas mãos com essa corrupção. Duas coisas me inquietam nos dias de hoje, me inquietam muito, que mostram a apostasia da igreja, a cegueira da igreja de Jesus Cristo. E me refiro não a todos, mas a uma grande parte. Primeiro, os pré-milenistas acreditam na restauração de Israel, nas profecias que lhe dizem respeito. Os pré-milenistas eram a maioria nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e agora apareceram os aliancistas entre os calvinistas, que não acreditam no reino milenar de Cristo, que não acreditam na restauração de Israel, que defendem a teologia da substituição, que a igreja chegou e Deus não tem mais nada a ver com Israel. A igreja agora é o novo Israel, Israel de Deus. Meus irmãos, se isso aparecesse antes, numa época em que Israel não tivesse voltado à sua terra, a nação não houvesse sido restaurada num só dia, como diz Isaías nos seus últimos capítulos, e aconteceu uma adesão da ONU, restabeleceu a nação de Israel. Se não houvesse sido nesse tempo, fosse antes, vá lá. Mas agora que a gente está vendo as profecias se cumprindo, os muçulmanos fazendo com que o mundo inteiro odeie Israel, o cenário para a grande tribulação acontecendo, se cumprindo tudo o que a Bíblia está dizendo, e agora aparece essa onda de pessoas que não creem na restauração de Israel, que não creem no milênio. Eu vou dizer uma coisa: essas pessoas precisam ler a Bíblia, mas mais do que ler a Bíblia, precisam assistir o noticiário, porque agora não tem mais desculpa não, irmãos. Agora está acontecendo diante de nós o que a Bíblia está dizendo. Você tem que ser cego duas vezes para não ver o que a Bíblia diz e para não ver o que está acontecendo, porque está se cumprindo o que a Bíblia diz. É muita cegueira, irmãos, é muita cegueira.
E outra, no momento em que nós percebemos o cenário caminhar para o anticristo, aí as igrejas evangélicas que não se metiam em política agora estão resolvendo se meter, mais do que nunca. Na época em que menos deveriam se envolver, aí querem entrar no jogo. Arno Froese, que eu ia citar, da chamada da meia-noite, ele mostra o perigo de o crente se envolver com política, e maximamente no nosso tempo em que as coisas caminham para o governo do anticristo. No seu livro Como a Democracia Elegerá o Anticristo, página 177, ele diz: se como cristãos tomarmos partido político, estaremos participando ativamente no processo político e seremos do mundo. Eu estou totalmente ciente que serei criticado por fazer uma afirmação destas, mas creio que ela é bíblica. Na página 178 ele diz: governos, sejam quais forem, são ordenados por Deus, mas cada um é colocado sob a jurisdição do diabo, porque ele é o Deus deste mundo. Páginas 197 a 198. Hoje, mais do que nunca, os cristãos precisam se certificar de que sua posição é de espectadores, olhando para o campo político, e não a de competidores com os pagãos. Nosso alvo é servir ao Senhor ressurreto e exaltado, espalhando o evangelho libertador e preparando-nos para a volta dele. Nossa batalha, entretanto, é bem mais importante do que meramente controlar ou influenciar o sistema político. No seu livro A Democracia Invade o Islã, Arno Froese diz, página 104: nós obedecemos ao governo, mas não somos o governo. A mistura entre religião e política é uma manobra astuta do grande enganador. A igreja não pode se tornar parte deste mundo, nem o mundo pode se tornar parte da igreja. A verdadeira igreja deve cumprir com seu chamado de ser sal e luz da terra, em amor, compaixão e alto sacrifício, não para ser o poder político. E ele diz: se não permitirmos que esta verdade cale fundo em nosso coração, seremos rapidamente levados pelo espírito do nacionalismo, que é o grande perigo da igreja em nossos dias. Aqui no Apocalipse, irmãos, nós lemos Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2: e vejo um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Que grande prostituta é essa? A falsa igreja. Na Bíblia, a igreja é mulher. A igreja verdadeira, que vai subir, a noiva do Cordeiro, que se preserva virgem e pura. A grande prostituta é a falsa igreja. Veja o que é que diz o versículo 2: com a qual se prostituíram os reis da terra. A falsa igreja, irmão, se mistura com a política, se prostitui com os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Dentro da Europa surgirão 10 líderes que entregarão seu poder à besta. Serão unânimes, consensuais, portanto democráticos. Diz aqui Apocalipse 17, o que lemos no início, versículo 12: os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora e juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Note a que conduzirá a política desse mundo. Há um governo mundial que começará com 10 reis, que unanimemente, por consenso e uma só ideia, darão seu poder à besta. O povo de Deus estará com eles? Não, eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E quem vencerá com o Cordeiro? Os que estiverem com ele, chamados, eleitos e fiéis. Haverá guerra durante a grande tribulação, depois de a igreja sair daqui. Satanás arregimentará as nações contra Israel, e o ódio contra Israel já perpassa o mundo.
Israel está atacando o Hamas, o grupo terrorista palestino que dispara contra os judeus. Mas quando Israel devolve o Hamas, abre túneis e enche de dinamite, e os dinamites vão por túneis que chegam até escolas de crianças e lugares neutros, e na verdade Israel não quer atingir ninguém inocente, quer atingir o local de onde veio o míssil contra ele. Quando chega lá, todavia, a explosão acende as dinamites nos túneis e vão pipocando até chegar em escolas, lugares neutros. O Hamas então diz: estão vendo, Israel atacou criança, matou pessoas inocentes, e nós estamos vendo o noticiário toda hora falar nisso injustamente, sem ver as coisas, completamente incitando ódio contra Israel. Satanás vai levar as nações contra Israel na grande tribulação. Apocalipse 16, 14. Veja como os reinos desse mundo estão nas mãos de Satanás. Diz assim: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Note, espíritos demoníacos incitarão reis e povos para uma grande batalha contra Israel, o Armagedon, mas Jesus voltará para livrar Israel e executar juízo contra estes povos. Mas observe, são espíritos de demônios. A política deste mundo, irmãos, está contaminada. Max Weber foi um sociólogo, escreveu um livro sobre as suas duas vocações, que era ciência e política. Nesse livro ele diz categoricamente: ele não era um homem cristão, ele não era um evangélico, era um sociólogo, um cientista social. Mas ele diz lá: quem acredita no Sermão do Monte não pode se envolver em política. Categoricamente, um incrédulo é capaz de concluir isso. Ele diz: porque a política é a negação de tudo que se diz lá no Sermão do Monte. O jogo da política se opõe ao que ele chama de ética da convicção, que é o Sermão do Monte. Jacques Ellul foi um sociólogo francês. Esse professava cristão. E Jacques Ellul escreveu um livro, Anarquia e Cristianismo, onde ele diz: eu sempre me opus à participação política. Noutra parte ele diz: precisamos de uma recusa radical à participação do jogo político. Alguém diz: pastor, se nós não vamos nos envolver com política, nós vamos ficar sem fazer nada? Não, pelo contrário. A igreja, irmãos, tem que falar, tem que protestar, mas não com a bandeira política, e sim com a bandeira do evangelho. Nós não vamos nos envolver em política, mas nós não vamos perder a nossa missão profética. Os profetas do Velho Testamento chegavam diante de reis e condenavam a iniquidade daqueles reis, condenavam a corrupção, condenavam a degeneração da sociedade. João Batista condenou o adultério de Herodes. A igreja tem que pregar contra o pecado. Nós temos, irmãos, que quando um político for contra a união homossexual, dizer que concordamos com ele, não porque ele é político, não porque ele deveria estar lá, mas porque a união homossexual está errada. E quando um político falar erradamente, nós temos que denunciar. Martin Luther King dizia: a igreja não é serva nem senhora do Estado, a igreja é a consciência do Estado. Nós vamos ser a consciência desta nação, é isso que nós temos que ser. Nós temos que ser os que mantêm a consciência moral acordada, desperta. Meus amados irmãos, a igreja tem que soar com voz profética. Um teólogo alemão que resistiu ao nazismo, não concordo com tudo que ele disse, mas isso eu vou concordar, Karl Barth, ele era também contra que a igreja hasteasse bandeira política. E ele dizia o seguinte: a melhor maneira de a igreja servir a sociedade é sendo igreja, ou seja, sendo sal da terra e luz do mundo. Eu fico vendo, irmãos, esses políticos que se dizem evangélicos.
Dizem que são contra o casamento homossexual, são contra o aborto para ganhar o voto dos crentes. Mas nas igrejas eles não pregam sobre isso, no dia a dia. Igrejas que vivem de carnaval, com shows, cantores. Ninguém está aí para nada do que acontece na sociedade. Não tem oração, não tem pregação profética. Não estão sacudindo as praças, pregando contra o pecado, chamando o povo ao arrependimento. É só show, brincadeira, teologia da prosperidade, como progredir, como ganhar dinheiro, como ficar bom numa dor de cabeça. Aí quando chega na hora das eleições, fica todo mundo moralista. Vamos eleger o candidato, que a gente tem que protestar contra isso daí. Não funciona não, irmãos. Um irmão uma vez me escreveu e disse: pastor, e como é que a gente deve combater? Porque tem legislação agora pecaminosa e tal. Como é que a gente combate? Eu digo: irmão, é o seguinte, a gente não precisa de candidato nenhum. Agora, se todo crente estiver pregando nas praças contra o pecado, se esses programas de rádio que se dizem evangélicos estiverem todos esclarecendo as pessoas do certo e do errado, denunciando o pecado, em vez de estarem mandando hino para o fulano de tal, abraço para o fulano de tal, fazendo sorteio disso e daquilo, se esses que se dizem evangélicos estão na televisão pararem de falar só asneira e começarem a pregar contra o pecado, se, meus amados irmãos, nós passarmos a escrever, a pregar toda hora, usar todas as portas de comunicação, nós vamos acordar essa nação. Até os políticos ímpios vão votar leis certas, porque vão temer o povo, porque o povo vai estar esclarecido, porque muita gente terá sido convertida. E estes homens, como Saul, querem agradar o povo. Se o povo estiver, irmãos, servindo a Deus, ou pelo menos influenciado pelos valores morais do Evangelho, eles vão: opa, nós não podemos ir contra. Agora, de que adianta colocar político evangélico lá, se a nação está se degradando moralmente? Se as igrejas só vivem nesse carnaval religioso? Nós temos, irmãos, que ser igreja. O melhor modo de servirmos a essa sociedade é sendo igreja, sendo sal, sendo luz. Sal é para arder na ferida, e sal é para preservar o alimento que iria se estragar da putrefação. Luz é para clarear na escuridão, é para trazer as claras, é para mostrar o que está errado. Que sejamos profetas intrépidos. Vamos ficar de pé. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo chamado que nos faz o teu Espírito nesses dias, que possamos cumprir a nossa parte e fazer o nosso papel, que saibamos para o que fomos chamados, que possamos protestar contra o pecado e anunciar o que é certo, que o façamos, ó Pai, sem bandeira política, apenas como crentes, como arautos, como profetas da última hora, como embaixadores, ó Pai, que representam outro reino aqui, mas não fazem parte do reino desse mundo. Que o Senhor assim nos prepare para que sejamos arrebatados ao céu, com o coração no céu e não na terra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Podeis assentar. Os que têm avisos com oportunidade nesse momento. Irmão, só avisando que se tiver alguém aqui do Mucuripe, me procure depois do culto, porque eu tenho algumas coisas para entregar que diz respeito à irmã Carla, né? Que os irmãos possam me procurar para levar essas coisas que diz respeito à feirinha que ela está fazendo lá, viu? Amém. Irmãos,
lembrando aos irmãos que sábado agora é a nossa cruzada lá em Russas. Tanto eu como a irmã Nalva, nós estamos pegando as inscrições. Ainda tem vagas. Quem quiser ainda se inscrever, procure a irmã Nalva, então podem procurar a mim. Lembrando também os irmãos que trouxeram a contribuição para a cruzada, também pode se direcionar a nós. Amém. Glória a Deus. Salve a irmã da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos, avisos que eu tenho a dar, aquele sempre, né? A respeito do encontro de casais, que já vai ser na próxima na próxima sexta, passando essa, a outra, é o nosso 4º encontro de casais. Os irmãos que não se inscreveram, ainda há tempo de se inscrever. Aqueles que trouxeram o pagamento, me entregue hoje, né? Aqueles que vão em transporte próprio, tem um mapa, né? Que eu vou disponibilizar para os irmãos, e eu incentivo aqueles que têm transporte fazer uso dele também na ida ao local, para que assim possa nos desafogar, né, do número de pessoas que não tem transporte próprio. Aquele que tem, vá, e se puder levar alguém que mora perto de você, faça isso, e você estará fazendo uma grande obra. Amém? Então vai ser no dia 15, 16 e 17. É um feriadão, né? Passando essa sexta-feira a outra, né? E todos os irmãos estão convidados no nome de Jesus. E lembrando que os jovens irão fazer um evento paralelo lá no mesmo local, devido ao espaço ser grande, também será lá. Amém? Então, quem trouxe o pagamento das suas inscrições, me entregue hoje. Quem tem transporte, pegue um mapa comigo, não deixe de falar comigo hoje, né, para que a gente possa ter ideia de quantos inscritos e quantos realmente irão, em nome de Jesus. E aqueles que querem ir, ainda há tempo. Acampamento da Presbiteriana, lá na cidade de Horizonte, vai ser uma bênção, não deixe de participar. Amém? Amém, graças a Deus. Alguém diz: pastor, e como é que os anabatistas fazem no dia das eleições? Eles vão às urnas para obedecer às autoridades, mas lá não vota ninguém. Anula o seu voto, deixa em branco. Bem, ele vai às urnas para obedecer, ele volta, ele vota em branco, nulo, para não se comprometer. E como é que ele volta para casa? Dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. É assim que um crente anabatista faz. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Haverá venda de lanche lá fora. Aqueles que quiserem depois podem comprar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, Senhor, por todo o teu cuidado, por todo o teu amor para conosco. Ajuda-nos a, como bons peregrinos, seguir a nossa jornada sem nos contaminar, Senhor, sabendo que nossa pátria não é aqui. Abençoe este fim de semana, as atividades, a cruzada que haverá em Russas. No domingo pela manhã, Senhor, a ceia do Senhor nos grupos familiares, o culto no domingo à noite. Que vidas sejam salvas e o teu nome glorificado em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Deus abençoe a todos.